Proferir a palestra Identificação Algorítmica de Cartéis, fará uso da palavra o senhor Lucas Freire, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Bom dia a todos. Agradeço a organização do evento pelo convite ao CAD. No dia de ontem, tivemos uma palestra do colega Tiago, que tratou da classificação de produtos a partir de texto livre. O objetivo da minha fala de hoje é dar um pouco do contexto do projeto, porque o contexto em que está inserido esse trabalho mais profundamente técnico do Tiago, falar um pouco sobre como é que a gente estruturou a equipe e o trabalho, dar um exemplo concreto de um algoritmo que a gente já está usando. Bom, perto de TCU, CGU, receitas, outras palestras que foram feitas aqui, o CAD é uma pequena startup, mas não menos ambiciosa, pelo que vocês vão ver. Bom, deixa eu dar um pouco do contexto do que o CAD faz também, para a gente entender que problema que a gente pretende abordar. Bom, para defender a concorrência no país, existem duas grandes vertentes. Uma é controlar as estruturas econômicas, evitar que se formem monopólios, de uma maneira mais simplista, que os monopólios se formem através de fusões e aquisições entre empresas. Isso é uma vertente do trabalho do CAD. Uma outra vertente é reprimir cartéis. Cartéis é um ato ilícito, é um ilícito administrativo e criminal, extremamente danoso à economia. E ele consiste em uma combinação entre concorrentes que decidem aumentar preço, reduzir a disponibilidade de bens e serviços, e, com isso, fazer com que a renda saia dos consumidores, da população, e eles aumentem seus próprios ganhos. Bom, e aí a gente tem um histórico dentro do CAD. O CAD já tem 50 anos, um pouco mais de 50 anos, de repressão a cartéis internacionais, nacionais, e um ponto específico que é uma divisão interna e uma área bastante promissora do CAD, que é de reprimir cartéis em licitações. Bom, mais ou menos 1 ano e meio, quase 2 anos, quando a gente começou a pensar esse projeto, foi identificado o seguinte: olha, cartéis em licitações, eles têm uma grande profusão de dados em função de movimentos de transparência, uma convergência internacional de disponibilidade de dados e de processos de compras eletrônicos. Então, a gente tem muita informação sendo produzida. Bom, a gente tem, também em função disso, a gente tem bastante literatura da área econômica que, depois de descoberto um cartel, estudou como ele funcionava a partir desses dados, dados de licitação e dados de divisão de mercado, enfim. Já existia uma expertise prévia na investigação a partir de denúncias. Então, a gente tem no CAD um corpo técnico bastante experiente em investigação desse tipo de cartel. E o impacto na sociedade é evidente. Além de ser 10% a 15% do PIB, isso vai gerar um impacto para o cidadão. Enfim, acho até desnecessário dizer o quanto preocupar-se com a administração pública como compradora é algo que causa impacto na sociedade. E aqui é importante fazer uma diferenciação em relação às abordagens anteriores, especialmente de controle, TCU e CGU, que tem como um escopo muito maior quando olha para uma licitação. Tem uma série de fraudes ou desvios ou erros a procurar. E, na nossa perspectiva, quando a gente olha o cartel em licitação, a gente está preocupado com o mercado. A gente está preocupado, melhor dizendo, não, a gente está preocupado em analisar como o mercado pode lesar a administração e evitar que isso aconteça. Então, é possível que alguns fatos que a gente vai procurar estejam associados a direcionamento de edital, a fraude em licitação, outros atos de corrupção que são colaterais, mas esse é um ponto em que a nossa atuação pode ser mais complementar. A gente, ao buscar os cartéis em licitações, se houver qualquer tipo de facilitação
por parte da administração pública ou erros estruturais na administração pública, isso pode ser um ponto de complementariedade entre os trabalhos. Bom, imaginem a seguinte situação. A gente tem aí, no Comprasnet, 300 licitações no Brasil inteiro, entre o Poder Executivo, entre os 3 poderes e os 3 níveis de governo. 300 licitações são divulgadas hoje, para comprar cadeira, para construir auditório, para comprar equipamento eletrônico, material de escritório, enfim, infinidade de coisas. Bom, empresas que atuam há alguns anos no mercado rapidamente aprendem a monitorar as licitações. Elas sabem quem são seus concorrentes, elas sabem que preço eles praticam, elas sabem onde elas atuam, e isso cria um ambiente propício ao ilícito do cartel, em que as empresas podem, sabendo e tentando criar uma expectativa sobre como seus rivais vão reagir, propor acordos do tipo: eu sei que você tem interesse no contrato do TCU, então eu não vou concorrer com você e quando você terminar o seu contrato em tal lugar, me deixa ir para esse contrato e não pratique preços mais baixos na licitação. O resultado disso é que a gente vai ter um aumento de custos substancial, uma piora dos serviços públicos prestados. O que a gente está procurando como rastros desse comportamento reflete um pouco uma compreensão do que são as estratégias desse comportamento. Uma delas é a cobertura. É a empresa entrar numa licitação sem, de fato, a intenção de ganhar, apenas para dar uma aparência de competição. Então, a gente vai procurar desenvolver algoritmos que identifiquem o que seria esse padrão de não competição. Outra estratégia muito comum é supressão de proposta. Empresas que aparentemente são competitivas, mas entre ali o final da licitação e, de fato, o contrato ser efetivado, várias empresas suprimem suas propostas, não honram suas propostas, fazendo com que a administração, às vezes, seja obrigada a contratar com um preço mais alto. É frequente que essa desistência seja acordada e parte dessa vantagem oferida por quem, de fato, contratou seja repartida entre os cartelistas. Rodízio é bastante intuitivo, cada hora um ganha, tem lá 3 ou 4 prestadores daquele serviço ou vendedores daquele produto, e eles se dividem no fornecimento desse bem para determinado órgão. Uma divisão regional de mercados e a divisão de clientes. Esses são os arranjos mais típicos, e são essas as circunstâncias que a gente vai procurar identificar a partir dos rastros que eles podem ter deixado nas bases de dados. Então, a gente dividiu a nossa abordagem em 2 frentes. Uma para tentar responder essa pergunta de como procurar esses cartéis. Numa, a gente desenvolve tarefas de mineração de dados, tá? Mas em que os fatos suspeitos ou raros que eu acabei de narrar, como uma divisão regional de mercado, uma divisão por clientes de mercado, é possível identificá-los e trazer para o analista para que ele avalie se aquilo tem substância, tem elementos para subsidiar uma investigação. A gente pode avaliar os padrões entre as empresas, assim, qual que é uma taxa esperada de competição, de vitória, por exemplo, de um determinado mercado. A gente sabe que participar de licitações gera custos. Você tem que ter uma área administrativa, você tem um trabalho interno para elaborar as propostas, para precificar aquele bem, aquele produto. E a gente sabe que esses custos administrativos eles não são iguais em todas as indústrias. Fazer um projeto básico para uma licitação de engenharia vai ser muito mais demandante do que participar de uma pequena licitação de material de escritório, em que você não precisa se preocupar nem com existência ou não de estoque. Então, as tarefas de mineração de dados elas partem para buscar esses padrões. Bom, será que a gente tem
licitantes que pedem licitações de uma maneira irracional. A empresa precisa ter um mínimo de lucratividade. Eu sei que eu consigo ver a despesa dela e não consigo ver nenhuma receita na base. Essas tarefas de mineração de dados visam, então, pinçar essas discrepâncias e trazer para o analista. E um outro ponto, que é o que eu vou apresentar um exemplo concreto do CAD, é de filtro econômico, que é uma tradução enfim, é uma expressão que tem sido contemplada na literatura de economia, que é basicamente um teste estatístico, um teste de hipótese. A gente parte da seguinte premissa, que tem raízes, inclusive, na medicina, que é você tem características de um cartel, características de competição. Como criar um modelo matemático que explique a interação de um e de outro e, pensado determinada situação, determinado caso, saber em qual dos dois ele se classifica. Na analogia com a medicina, que é uma literatura que remonta aos anos 50, é você classificar doentes e não doentes, sabendo qual é o padrão da doença, sabendo qual é o padrão de quem está sadio. Bom, então a gente partiu para dadas essas duas vertentes, para a mineração de dados, a gente montou um grupo focal, com uma forma de desenvolvimento bem mais simples do que a IN04 e etc., para ter uma capacidade de experimentar e entregar resultado mais rápido, em que a gente leva aos especialistas, senta junto, tenta entender como é que se faz a análise, pega os roteiros de análise que hoje são feitos manualmente e tenta automatizar essas tarefas. Em relação ao teste estatístico, a gente parte de duas fontes. Primeiro, a generalização de casos conhecidos, e um pouco a modelagem a partir da teoria econômica. Bom, eu vou apresentar um trabalho, não vou apresentar os resultados, efetivamente as empresas identificadas, os mercados identificados, mas eu vou apresentar a maneira como a técnica foi desenvolvida. Bom, aqui a gente vai explorar o ranking das empresas. E a gente parte da seguinte ideia. Se as empresas interagem ao longo do tempo com bastante frequência, eu tenho isso na base de dados e consigo calcular, é esperado que, ora uma esteja em primeiro, ora outra esteja em segundo, ora outra esteja em terceiro, e etc. E, a partir disso, eu não vou olhar qual é o preço, qual é o valor, qual é o desvio em relação ao preço médio, não nessa análise, mas sim qual é o ranking dessas empresas. E aí a gente tem duas premissas. Primeiro, uma independência condicional entre as propostas. Se eu conheço o conjunto de propostas de uma empresa, eu não posso saber nada, isso não pode me dizer nada sobre o conjunto de propostas de uma outra. Elas têm que ser independentes. E outro é a permutabilidade das posições. Se eu tenho controlado que eu tenho empresas de eficiência mais ou menos parecidas entre si, elas têm que ter uma variação entre quem fica em primeiro e quem fica em segundo. Elas não podem ter um padrão muito estável. Bom, visualmente, é isso aqui que a gente está procurando. Bom, essas são as premissas do modelo para dizer o que é o normal, o que é o sadio, o que é o concorrencial. E a violação dessas duas premissas leva à identificação do que é o cartel, o que é o não sadio na minha base, que vai ser objeto de investigação posterior. Então, a gente tem, a partir daquelas duas premissas, um cálculo da variabilidade esperada do ranking das empresas. Do lado esquerdo, a gente tem uma variação um pouco aleatória. Eu tenho uma sequência de A, B, C, D, E, depois vira A, E, B, D, e assim, cada uma das interações das empresas tem um ranking diferente. Cada vez que elas se encontram numa licitação, elas terminam num ranking diferente. E eu vou comparar isso com a variabilidade observada. Veja um padrão totalmente estável, as empresas estão sempre na mesma ordem, 1, 2, 3, 4, 5, e é isso que a gente pretende buscar. O algoritmo faz o seguinte, ele pega uma firma, ele busca os pregões em que ela participou,
junta todos os concorrentes e testa a variância de cada um dos concorrentes. Então, você tem centenas de interações e a empresa está sempre em quarto lugar, sempre em quinto lugar. A variância vai ser muito baixa. Se essa empresa transita entre o primeiro e o 20º lugar, a variância vai ser bastante alta, e é isso que a gente vai usar como critério de competição. A gente está procurando, então, aquela que está sempre numa mesma pequena faixa. E aí a gente faz um teste de hipótese comparando as duas variâncias, a esperada e a observada. Bom, temos 5 minutos, eu vou pular esses 2 casos concretos, que, na verdade, são casos relatados na literatura. Mais interessante focar no que a gente já fez, que a gente espera, inclusive, obter contribuições dos colegas. Bom, para montar a equipe, a gente tem uma equipe bastante enxuta, e um dos trabalhos que a gente usou como referência é esse trabalho da O'Reilly, que eles fizeram um survey com o pessoal, num grande evento, não lembro qual, um grande evento de cientistas de dados, e perguntaram o que você faz, o que você precisa para fazer o que você faz. E aí a gente conseguiu montar uma equipe mais ou menos com essa estrutura, um profissional com conhecimento forte em estatística, um de programação, um de matemática, um que entende um pouco mais de negócio, sou eu, e dá pitaco nos outros assuntos, e mais uma distribuição mais ou menos... assim, alguns temas perpassam todas as competências, que é conhecer um pouco de machine learning, big data, um pouco de formulação matemática, um pouco de programação e os conceitos essenciais de estatística, como um conhecimento avançado. Bom, as ferramentas que a gente optou em usar, a gente montou um portal interno. Essas ferramentas vão ser distribuídas para os usuários como um portal, né, web dentro do CAD. A gente está usando Python, Flask. O SQL Server acabou nos surpreendendo do CAD, e, de fato, o pessoal tem conseguido bons resultados em programar a mineração de dados já dentro do SQL Server. Neo4j, a dica do Rommel para tratar com grafos e redes. O R tem sido o principal pacote para o desenvolvimento de filtros econômicos. É uma linguagem que todo mundo aqui já citou várias vezes. É uma linguagem bastante robusta, com muito pacote pronto, com uma comunidade muito forte, e integrável ao Python. Bom, e a gente, aqui uma breve linha do tempo da nossa startup. A gente começou em novembro de 2013 fazendo um benchmark. A gente visitou o TCU, o CGU, o COAF, conversou com algumas autoridades antitrusts internacionais. Primeiro semestre de 2014, a gente pensou como e fez as contratações de consultorias para desenvolver parte desse trabalho. Fizemos, no segundo semestre de 2014, algumas discussões mais metodológicas para a gente se planejar, de fato, o desenvolvimento, e esse ano tem sido o ano em que a gente desenvolve. Pretendemos ter mais da metade dos algoritmos desenvolvidos até dezembro de 2015. Bom, eu acho que o maior desafio nosso, além da pobreza não da disponibilidade, mas da qualidade dos dados, de lidar com erros, lidar com diferenças de padrão, tem sido uma grande dificuldade. Mas a maior delas tem sido traduzir essas análises em produtos que, de fato, sejam úteis para quem vai consumir a informação. Seja o superintendente do CAD, para decidir se abre ou não uma investigação, o tribunal do CAD, já antevendo que parte dos nossos argumentos e achados vai ser subsídio para uma opinião por condenação lá na frente, e essa discussão fatalmente vai chegar no judiciário. Então, a gente precisa, ao pensar esses produtos, essas análises, essas entregas, já pensar com 2 anos de antecedência o que esses usuários, nessa sequência, vão apreciar. Bom, a gente já tem alguns resultados preliminares. Temos um oceano de dados. A gente tem dados de 11 estados, dados do Elicitações, do Comprasnet. Do Comprasnet, né, tem dados das 3 esferas.
E aí uma dificuldade que aparece também é a gente dimensionar quanto de trabalho a gente vai ter depois para analisar, filtrar e selecionar casos para promover, de fato, investigações de cartel. E tudo isso permeado, como eu disse mais cedo, por uma dificuldade que é nossa competência não é focada no dinheiro federal, nem no dinheiro estadual, nem municipal, mas no comportamento concorrencial ou não do mercado. Isso nos leva a ter que lidar aí com a complexidade da nossa federação, que tem 5.565 municípios, estados, empresas públicas, todo mundo fazendo aquisições com suas especificidades, enfim, e dificuldades que decorrem disso. Bom, era isso.